Isso. Vamos nessa. Já parou para pensar como a justiça, essa palavra tão carregada de significado, pode se tornar uma obsessão? Uma força motriz capaz de transformar um homem comum em algo extraordinário, ou talvez, em algo terrivelmente. Imagine uma cidade sufocada pela corrupção, onde os tentáculos se estendem por todos os cantos, infiltrando-se nas instituições, corrompendo a polícia, silenciando as vozes que ousam se levantar. É nesse cenário sombrio que nossa história começa. Lino, um ex-mecânico, é um homem marcado pela dor. A perda brutal do irmão, em circunstâncias misteriosas, o lança em um abismo de sofrimento e revolta. A polícia, cúmplice da corrupção que assola a cidade, ignora o caso, deixando Lino sozinho em sua busca por respostas. A dor se transforma em fúria, a fúria em determinação. Lino decide, então, que a justiça não virá de fora. Ele mesmo a buscará, custe o que custar. A oficina de Lino, antes um refúgio de consertos e graxa, se transforma em um verdadeiro arsenal. Ferramentas se tornam motores ganham novas funções, a criatividade mecânica se alia à sede de vingança. Cada peça, cada ajuste, é um grito silencioso em memória do irmão, um juramento de que os responsáveis pagarão por seus Lino se prepara para a guerra, uma guerra contra um sistema corrupto e implacável. A jornada de Lino é uma descida ao submundo da cidade, um labirinto de traição. Ele enfrenta criminosos, policiais corruptos, figuras sombrias que controlam o poder nas sombras. A cada passo, a linha que separa a vítima do algoz se torna mais tênue. Lino se vê confrontado com seus próprios demônios, com a brutalidade que o cerca, com a tentação de se perder na escuridão que jurou combater. A cidade, antes um lar,
se transforma em um campo de batalha. Ruas antes familiares se tornam palcos de perseguições e confrontos. O rugido dos motores, a fumaça dos pneus, o cheiro de gasolina se misturam ao clamor por justiça, ao eco da vingança. Lino se torna um símbolo, um justiceiro que desafia o sistema, que luta por aqueles que foram silenciados. Mas até onde ele irá? Qual o preço que estará disposto a pagar para honrar a memória do irmão e restaurar a justiça em um mundo corrompido? Essa é a pergunta que paira no ar. A questão que guiará nossa história até um clímax explosivo. Prepare-se para mergulhar em um mundo de ação, suspense e dilemas morais. Uma história sobre a busca por justiça em um cenário de corrupção, sobre a transformação de um homem comum em um justiceiro implacável. Uma jornada que questiona os limites da vingança e o verdadeiro significado da justiça. Uma história que, no fundo, fala sobre a nossa própria capacidade de lutar contra a opressão e de defender aquilo em que acreditamos. A gênese da busca de Lino, no entanto, repousa sobre um terreno muito mais profundo do que a mera vingança. É um reflexo da falência do contrato social, da promessa não cumprida de proteção e justiça por parte do Estado. Em cidades como a que Lino habita, a lei, em vez de ser um escudo para os vulneráveis, torna-se uma nas mãos dos poderosos, perpetuando ciclos de impunidade. A corrupção policial, em particular, mina a confiança da população, criando um vácuo onde a justiça privada floresce, alimentada pelo desespero e pela descrença. A transformação da oficina de Lino em um arsenal não é apenas uma demonstração de sua engenhosidade mecânica, mas um manifesto silencioso contra essa injustiça sistêmica. Cada ferramenta adaptada, cada motor modificado, representa um desafio à ordem estabelecida, uma declaração de que a lei, quando ausente ou corrompida, deve ser substituída pela força da vontade individual. É um ato de rebelião, ainda que carregado de riscos e consequências imprevisíveis. Pense, por exemplo, na história de tantos outros justiceiros anônimos que, ao longo da história, se viram compelidos a tomar a lei em suas próprias mãos, impulsionados pela mesma sensação de abandono e pela mesma sede de justiça. A descida de Lino ao submundo, portanto, não é apenas uma busca por vingança, mas uma jornada de autodescoberta e redenção. Ao confrontar os criminosos e os policiais corruptos, ele se vê obrigado a confrontar seus próprios limites, a questionar seus próprios valores, a decidir até onde está disposto a ir para alcançar seus objetivos. Ele se torna um espelho da própria cidade, refletindo suas sombras e suas esperanças, sua resiliência. Considere agora como essa luta interna se manifesta em suas ações, em suas escolhas, em sua capacidade de manter a sanidade em meio ao caos. A cidade, nesse contexto, deixa de ser apenas um cenário e se torna um personagem ativo na história. Suas ruas, seus becos, seus edifícios, cada um carrega as marcas da corrupção. Cada um testemunha o sofrimento e a luta de seus habitantes. A metrópole oprimida se torna um labirinto moral, onde o bem e o mal se confundem, onde a justiça e a vingança se entrelaçam, onde a esperança e o desespero coexistem. Imagine, por um instante, o peso da história que cada canto dessa cidade carrega, o fardo da injustiça que cada um de seus habitantes suporta. Em outras palavras, a busca de Lino é uma metáfora da luta de muitos, da busca por justiça em um mundo imperfeito, da tentativa de encontrar sentido em meio ao caos. É uma história sobre a capacidade humana de superar a dor, de transformar a tragédia em força, de encontrar esperança mesmo nos momentos mais sombrios. Uma história que nos convida a refletir sobre o nosso próprio papel na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Afinal, até onde você iria para defender aquilo em que acredita? Desse modo, a jornada de Lino nos coloca diante de um espelho, desafiando-nos a confrontar nossas próprias escolhas e a questionar os valores que guiam nossas vidas. É uma história que nos lembra que a justiça não é apenas uma questão de leis e tribunais, mas também de consciência e ação. Uma história que nos inspira a lutar por um mundo melhor, um mundo onde a vingança não seja a única resposta, um mundo onde a justiça seja acessível a todos. Entretanto, a busca por justiça de Lino não se limita à esfera pessoal. Ela ressoa com as complexas dinâmicas sociais e políticas que moldam a metrópole oprimida. A corrupção policial, por exemplo, não é um fenômeno isolado, mas um sintoma de uma estrutura de poder profundamente enraizada, onde a impunidade se torna a norma e a lei é aplicada de forma seletiva, favorecendo os ricos e poderosos em detrimento dos marginalizados.
A luta de Lino, portanto, representa um desafio a essa estrutura, uma tentativa de romper o ciclo vicioso da corrupção e da. Ademais, a transformação da oficina em um arsenal levanta questões importantes sobre a natureza e os limites da autodefesa. Lino, ao tomar a lei em suas próprias mãos, se torna um agente de, ainda que motivado por um senso de justiça. Essa escolha o coloca em uma zona cinzenta moral, onde a linha entre a vítima e o algoz se torna cada vez mais tênue. Agora, reflita sobre como essa ambiguidade afeta a percepção que a cidade tem dele, dividindo opiniões entre aqueles que o veem como um herói e aqueles que o consideram um criminoso. Outrosim, a descida de Lino ao submundo expõe as feridas abertas da sociedade, revelando as desigualdades sociais, a pobreza, a marginalização que alimentam a criminalidade. Ele se depara com histórias de vida marcadas pela falta de oportunidades, pela ausência do Estado. Essa imersão na realidade sombria da cidade o transforma, ampliando sua compreensão da complexidade do problema e fortalecendo sua determinação em lutar por um futuro melhor. Considere, nesse contexto, como a empatia de Lino se desenvolve ao longo de sua jornada, influenciando suas decisões e moldando seu senso de justiça. Por outro lado, a metrópole oprimida não é apenas um palco de corrupção, mas também um terreno fértil para a resistência e a esperança. Em meio à escuridão, surgem movimentos sociais, iniciativas comunitárias, vozes que clamam por justiça e igualdade. A luta de Lino se conecta a essa rede de resistência, inspirando outros a se levantarem contra a opressão e a lutar por seus direitos. Avalie, por conseguinte, como a figura de Lino se torna um catalisador para a mudança social, um símbolo de esperança em um mundo corrompido. Em contrapartida, a busca de Lino também revela os perigos do individualismo e da justiça com as próprias mãos. Ao se isolar do resto da sociedade e ao confiar apenas em sua própria força, ele corre o risco de se perder na escuridão, de se tornar tão cruel e implacável quanto aqueles que combate. A ausência de um sistema legal justo e eficiente o obriga a tomar decisões difíceis, a cruzar linhas que talvez nunca imaginasse cruzar. Pondere, por exemplo, sobre o impacto psicológico da Lino, como ela afeta sua capacidade de confiar nos outros e de manter sua sanidade. Dessa forma, a história de Lino nos convida a uma reflexão mais profunda sobre a natureza da justiça, a importância da lei e o papel do indivíduo na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Ela nos mostra que a busca por justiça não é uma jornada solitária, mas um esforço coletivo que exige a participação de todos. Um chamado à ação, um convite para que cada um de nós se torne um agente de mudança em nosso próprio mundo. A escalada de Lino, todavia, expõe uma faceta ainda mais sombria da realidade urbana: a mercantilização da justiça. A corrupção policial não é apenas um desvio de conduta, mas um sistema intrincado onde a proteção, a informação e até mesmo a ação vendidas ao maior lance. Políticos, empresários e chefes do organizado tecem uma teia de favores e subornos, transformando a lei em um instrumento de opressão e enriquecimento ilícito. Lino, ao desafiar esse sistema, se torna uma não apenas para os criminosos, mas para toda uma estrutura de poder que se beneficia da injustiça. Em contrapartida, a transformação da oficina em um arsenal revela a engenhosidade e a capacidade de adaptação do ser humano em face da adversidade. Lino, utilizando seus conhecimentos de mecânica e sua criatividade, transforma objetos comuns em letais, demonstrando que a inovação pode surgir mesmo nos contextos mais sombrios. Essa capacidade de improvisação, de encontrar soluções inesperadas para problemas complexos, é uma característica marcante da resiliência humana, da capacidade de superar obstáculos e de transformar a dor em força. Agora, imagine como essa habilidade de Lino se manifesta em suas estratégias de combate, em sua capacidade de antecipar os movimentos de seus inimigos, em sua inteligência tática. De outro modo, a descida de Lino ao submundo o coloca em contato com uma variedade de personagens marginalizados, daí da exclusão social. Viciados, moradores de rua, pequenos criminosos, todos compartilham uma história de sofrimento e desesperança. Lino, ao interagir com essas pessoas, se torna um porta-voz de suas vozes, um defensor de seus direitos, um símbolo de esperança em um mundo que os esqueceu. Considere, neste ponto, como a compaixão de Lino se manifesta em suas ações, em sua disposição de ajudar os necessitados, em sua luta por um futuro melhor para todos. Por outro prisma,
A metrópole oprimida se revela um espaço de contrastes, onde a riqueza e a pobreza, a beleza e a feiura, a esperança e o desespero coexistem lado a lado. Prédios luxuosos contrastam com favelas precárias, parques arborizados contrastam com ruas sujas e violentas, a alegria dos ricos contrasta com o sofrimento dos pobres. Lino, ao percorrer essa cidade, se torna um observador privilegiado dessa dualidade, um testemunho da desigualdade social que a assola. Pense, por um instante, no impacto visual dessa realidade em Lino, como ela afeta sua percepção do mundo, como ela alimenta sua sede de justiça. Em adição, a busca de Lino também expõe a fragilidade da memória e a importância da história. As da e da corrupção são frequentemente esquecidas, suas histórias apagadas, seus nomes silenciados. Lino, ao honrar a memória de seu irmão, se torna um guardião da história, um defensor da verdade, um símbolo de resistência contra o esquecimento. Essa luta pela memória, pela preservação da história é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Nesse sentido, a saga de Lino nos convida a refletir sobre a complexidade da condição humana, sobre a capacidade de amar e odiar, de construir e destruir, de lutar por justiça e de ceder à vingança. Uma história que nos lembra que a vida é feita de escolhas, que cada decisão tem consequências, que o caminho da justiça nem sempre é fácil, mas que vale a pena ser percorrido. Agora, reflita sobre como essa história se aplica à sua própria vida, como ela te inspira a lutar por aquilo em que você acredita, como ela te desafia a ser uma pessoa melhor. Em contrapartida à mercantilização da justiça, emerge, paradoxalmente, um senso de comunidade forjado na adversidade. A ausência de amparo estatal catalisa a criação de redes de solidariedade, onde vizinhos se protegem, compartilham recursos escassos e oferecem apoio emocional. Lino, inicialmente focado em sua vingança pessoal, gradualmente percebe a força dessa união e a importância de canalizar sua fúria para um propósito maior, a defesa da comunidade. Imagine, agora, o impacto dessa revelação em suas ações, como ele passa a colaborar com outros moradores, a organizar a resistência contra a construir um futuro mais seguro para todos. Ademais, a transformação da oficina em um arsenal não se limita à criação de ela representa também a recuperação de um espaço de autonomia e criatividade. Lino, ao dominar a tecnologia e a mecânica, desafia o controle das grandes corporações e do Estado sobre o conhecimento e a produção. Ele se torna um símbolo da capacidade de indivíduos comuns de criar soluções inovadoras para seus problemas, de transformar a sucata em esperança. Considere, por exemplo, como essa habilidade de Lino se manifesta na criação de sistemas de comunicação alternativos, na adaptação de veículos para o transporte de feridos, na construção de abrigos seguros para os desabrigados. Outrosim, a descida de Lino ao submundo confronta com a complexidade da moralidade humana. Ele se depara com pessoas que, apesar de suas ações criminosas, possuem um código de honra, um senso de lealdade, um desejo de redenção. Lino aprende a não julgar as pessoas apenas por seus atos, mas a compreender suas motivações, a reconhecer sua humanidade, a oferecer uma segunda chance. Avalie, nesse contexto, como a capacidade de Lino de perdoar e de confiar nos outros se torna um elemento fundamental em sua luta por justiça, como ela o ajuda a construir alianças improváveis e a transformar inimigos em aliados. Em contrapartida, a metrópole oprimida se revela um palco de manifestações artísticas e culturais que expressam a dor, a esperança e a resistência da população. Grafites, músicas, peças de teatro, poemas, todos testemunham a criatividade e a capacidade de expressão do ser humano em face da adversidade. Lino, ao se envolver com essas manifestações, se torna um agente de transformação cultural, um promotor da arte como forma de resistência e de transformação social. Pense, por um instante, no impacto dessa imersão cultural em Lino, como ela afeta sua visão de mundo, como ela alimenta sua paixão pela justiça. Em adição, a busca de Lino também expõe a importância da educação e do conhecimento como ferramentas de transformação social. A falta de acesso à educação e à informação perpétua a desigualdade e a marginalização, tornando as pessoas mais vulneráveis à exploração e Lino, ao promover a educação e o acesso à informação, se torna um agente de empoderamento, um facilitador do desenvolvimento social. Essa luta pela educação, pelo acesso ao conhecimento,
é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Nesse sentido, a jornada de Lino nos convida a refletir sobre a importância da solidariedade, da criatividade, da compaixão, da arte e da educação como ferramentas de transformação social. Uma história que nos lembra que a luta por justiça não é apenas uma questão de leis e tribunais, mas também de valores e atitudes. Agora, considere como essa história te inspira a ser um agente de mudança em seu próprio mundo, como ela te desafia a construir um futuro mais justo e igualitário para todos. Afinal, o que você faria para transformar a dor em esperança? Contudo, a busca de Lino por justiça revela a intrincada relação entre a memória individual e a memória coletiva. A morte de seu irmão não é apenas uma tragédia pessoal, mas um sintoma da sistêmica que assola a cidade. Ao investigá-lo, Lino desenterra segredos obscuros, expondo a cumplicidade de poderosos e a impunidade que protege os culpados. A memória de seu irmão se torna um símbolo da luta contra o esquecimento, um farol que ilumina o caminho da justiça para todos aqueles que foram silenciados pela opressão. Agora, imagine como essa busca pela verdade afeta a narrativa da cidade, desafiando a versão oficial dos fatos e dando voz aos marginalizados. Ademais, a transformação da oficina em um arsenal demonstra a engenhosidade da gambiarra, a capacidade de improvisar e de adaptar recursos limitados para alcançar objetivos complexos. Lino, utilizando peças de sucata, ferramentas improvisadas e conhecimentos técnicos, cria dispositivos que desafiam a tecnologia sofisticada dos seus inimigos. Essa cultura da gambiarra, tão presente nas periferias das grandes cidades brasileiras, revela a criatividade e a resiliência de um povo que se recusa a se render à adversidade. Considere, por exemplo, como essa cultura da gambiarra se manifesta na criação de sistemas de energia alternativos, na construção de moradias improvisadas, na adaptação de veículos para o transporte coletivo. Em contrapartida, a descida de Lino ao submundo expõe a complexidade das relações de poder na cidade. Ele se depara com chefes do organizado, políticos corruptos, policiais desonestos e empresários gananciosos, todos interligados por uma teia de favores e interesses. Lino aprende que a justiça não é apenas uma questão de leis e tribunais, mas também de negociação, de alianças estratégicas e de manipulação política. Avalie, neste ponto, como a capacidade de Lino de navegar nesse labirinto de poder se torna um elemento crucial em sua luta por justiça, como ele utiliza a informação, a chantagem e a persuasão para alcançar seus objetivos. Em vez disso, a metrópole oprimida se revela um mosaico de identidades e culturas, onde diferentes etnias, religiões, orientações sexuais e classes sociais se encontram e se confrontam. Lino, ao interagir com essa diversidade, aprende a respeitar as diferenças, a valorizar a pluralidade e a lutar contra todas as formas de discriminação e preconceito. Essa experiência o transforma, ampliando sua visão de mundo e fortalecendo seu compromisso com a justiça social. Pense, por um instante, no impacto dessa imersão cultural em Lino, como ela afeta sua percepção do outro, como ela alimenta sua luta por um mundo mais justo e igualitário. Em vez de oferecer soluções simplistas, a busca de Lino também expõe a importância do diálogo e da negociação como ferramentas de resolução de conflitos. Embora necessária em alguns momentos, não é a única resposta para os problemas da cidade. Lino aprende que é preciso ouvir as diferentes vozes, buscar o consenso e construir soluções que beneficiem a todos. Essa busca pelo diálogo, pela negociação, é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e pacífica. À guisa de conclusão parcial, a jornada de Lino nos convida a refletir sobre a complexidade da luta por justiça, sobre a importância da memória, da gambiarra, das relações de poder, da diversidade cultural e do diálogo como ferramentas de transformação social. Uma história que nos lembra que a justiça não é um estado a ser alcançado, mas um processo contínuo de construção e de luta. Agora, considere como essa história te inspira a ser um agente de mudança em seu próprio mundo, como ela te desafia a construir um futuro mais justo e igualitário para todos. Afinal, como você pode transformar a sua indignação em ação? Em contraste com a imagem do justiceiro solitário, emerge a complexidade da sua influência sobre o tecido social da metrópole. A cada ação de Lino, um eco se propaga, alterando a dinâmica de poder e inspirando diferentes reações na população. Se por um lado, o medo e a desconfiança se intensificam, por outro,
A esperança de uma mudança real se reacende em corações oprimidos. Agora, reflita sobre como essa dualidade se manifesta nas ruas da cidade, onde pichações com o símbolo de Lino se misturam a cartazes de procurado, e boatos sobre suas façanhas se espalham como rastilho de pólvora. Ademais, a adaptação da oficina de Lino transcende a mera produção de mentos. Ela se torna um laboratório de soluções criativas para os problemas da comunidade. A escassez de recursos e a falta de infraestrutura são combatidas com a invenção de tecnologias sociais, como sistemas de purificação de água movidos à energia solar, hortas comunitárias verticais e redes de comunicação independentes. Essa capacidade de transformar a carência em oportunidade revela a força da inteligência coletiva e a importância do conhecimento compartilhado para o desenvolvimento sustentável. Considere, por exemplo, como essa cultura da inovação se manifesta na criação de cooperativas de reciclagem, oficinas de reparo de bicicletas e centros de capacitação profissional para jovens em situação de vulnerabilidade. Em contrapartida, a imersão de Lino no submundo confronta com a ambiguidade da lealdade e a complexidade das relações humanas. Ele descobre que mesmo os criminosos mais cruéis podem ter seus momentos de bondade, e que a linha entre o bem e o mal nem sempre é tão clara quanto parece. Lino aprende a julgar as pessoas por suas ações, mas também a reconhecer sua capacidade de mudança e a oferecer uma oportunidade de redenção. Observe, então, como a empatia de Lino se torna uma ferramenta poderosa em sua luta por justiça, permitindo-lhe construir alianças improváveis e transformar inimigos em aliados. Diferentemente da visão homogênea da cidade oprimida, emerge a riqueza da sua diversidade cultural e a força da sua identidade coletiva. A metrópole é um caldeirão de tradições, costumes e expressões artísticas que se manifestam em festivais de rua, feiras de artesanato e centros culturais comunitários. Lino, ao se envolver com essa efervescência cultural, aprende a valorizar a pluralidade e a defender a liberdade de expressão como pilares de uma sociedade justa e democrática. Pense, por um instante, no impacto dessa experiência na sua própria vida, como ela te ensina a respeitar as diferenças e a construir um mundo mais inclusivo e tolerante. Em vez de se render à desesperança, a comunidade se organiza para defender seus direitos e construir um futuro melhor para as próximas gerações. Surgem movimentos sociais, coletivos de artistas, grupos de apoio mútuo e redes de solidariedade que lutam por moradia digna, educação de qualidade, saúde acessível e segurança pública. Lino, ao se juntar a essa onda de transformação social, descobre que a verdadeira justiça não se encontra na vingança individual, mas na ação coletiva e na construção de um mundo mais justo e igualitário para todos. Nesse contexto, a busca por justiça de Lino transcende a sua história pessoal e se torna um símbolo da luta por um futuro melhor para a metrópole oprimida. A sua coragem, a sua determinação e a sua capacidade de transformar a dor em esperança inspiram outros a se levantar contra a opressão e a construir um mundo mais justo e igualitário para todos. Afinal, qual o legado que você quer deixar para as próximas gerações? O que você está disposto a fazer para construir um futuro melhor para a sua comunidade? Em contraposição à euforia da resistência popular, surge o espectro da manipulação midiática, um elemento crucial na manutenção do status quo. As notícias, antes ferramentas de informação, tornam-se de desinformação, distorcendo os feitos de Lino, demonizando sua imagem e semeando medo entre os cidadãos. As corporações de mídia, controladas por poderosos, fabricam narrativas que justificam a repressão policial, criminalizam os movimentos sociais e perpetuam a crença de que a única solução para é mais. Considere agora como essa orquestração midiática afeta a percepção pública de Lino, transformando-o de herói em vilão, de defensor dos oprimidos em a ordem pública. Ademais, a engenhosidade de Lino na adaptação de recursos limitados revela uma profunda crítica ao consumismo desenfreado e ao desperdício de recursos naturais. Ao transformar lixo em soluções inovadoras, ele demonstra que é possível construir uma sociedade mais sustentável e justa, baseada na criatividade, na colaboração e no respeito ao meio ambiente. Essa abordagem, que valoriza a reutilização e a reciclagem, desafia o modelo econômico vigente, que incentiva o consumo excessivo e a exploração irresponsável dos recursos naturais. Pense, por exemplo, como essa filosofia se manifesta na criação de sistemas de captação de água da chuva, na construção de casas ecológicas com materiais reciclados e na produção de alimentos orgânicos em hortas urbanas.
Em vez de se render à desesperança, Lino encontra na solidariedade um escudo contra a opressão e um motor para a transformação social. Ele se une a outros líderes comunitários, ativistas sociais e defensores dos direitos humanos para construir uma rede de apoio mútuo que oferece assistência jurídica, médica e psicológica às da. Essa rede, que se estende por toda a cidade, se torna um farol de esperança em meio à escuridão, demonstrando que a união faz a força e que juntos é possível construir um futuro melhor para todos. Observe como a capacidade de Lino de inspirar e mobilizar pessoas se torna um elemento crucial em sua luta por justiça, permitindo-lhe construir um movimento social forte e coeso. Diferentemente da visão individualista da justiça, Lino compreende que a verdadeira transformação social exige um esforço coletivo e uma mudança de mentalidade. Ele promove o diálogo entre diferentes grupos sociais, incentiva a participação cidadã e defende a importância da educação para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Essa abordagem, que valoriza a diversidade e a inclusão, desafia o preconceito e a discriminação, promovendo a igualdade de oportunidades para todos. Imagine, por um instante, o impacto dessa visão na sua própria vida, como ela te inspira a ser um cidadão mais engajado e a lutar por um mundo mais justo e igualitário. Em vez de se contentar com soluções paliativas, Lino busca as causas profundas da desigualdade social. Ele investiga a corrupção policial, denuncia os excessos ambientais, expõe a exploração do trabalho e luta por políticas públicas que promovam a justiça social. Essa abordagem, que valoriza a transparência e a accountability, desafia o poder dos corruptos e dos opressores, promovendo a igualdade de oportunidades para todos. Agora, considere como essa busca pela raiz dos problemas se manifesta em suas ações, permitindo-lhe identificar os verdadeiros culpados e construir uma estratégia eficaz para combater a injustiça. Nesse sentido, a jornada de Lino nos convida a refletir sobre o papel da mídia, do consumismo, da solidariedade, da educação e da ação política na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Uma história que nos lembra que a luta por justiça é um processo contínuo, que exige a participação de todos e que a verdadeira transformação social só é possível quando combatemos as causas profundas da opressão e da desigualdade. Afinal, qual o seu papel na construção de um mundo melhor? O que você está disposto a fazer para transformar a sua indignação em ação? Contrariamente à visão dicotomíca entre opressor e oprimido, emerge a complexidade das zonas de sombra, onde a linha entre vítima e algoz se esbate, revelando nuances inesperadas na moralidade humana. Lino, em sua busca por justiça, se depara com indivíduos que, embora envolvidos em atividades criminosas, agem impulsionados por um senso distorcido de lealdade, por necessidade de sobrevivência ou por um desejo desesperado de proteger seus entes queridos. Essa constatação o obriga a questionar suas próprias convicções, a relativizar seus julgamentos e a reconhecer que a realidade é muito mais complexa do que aparenta. Em vez de simplificar a narrativa, Lino aprende a valorizar a ambiguidade e a reconhecer a humanidade em cada indivíduo, mesmo naqueles que considera seus inimigos. Ademais, a transformação da oficina não se limita à criação de tecnologias sociais. Ela se torna um catalisador para a ressignificação do espaço urbano, transformando áreas degradadas em centros de convivência e cultura. Lino e seus aliados revitalizam praças abandonadas, constroem parques ecológicos em terrenos baldios e transformam edifícios abandonados em centros culturais, oferecendo à comunidade espaços de lazer, educação e expressão artística. Essa apropriação do espaço público, que desafia a lógica da especulação imobiliária e do abandono estatal, revela a capacidade da comunidade de construir um futuro mais digno e humano, mesmo em meio à adversidade. Agora, imagine como essa ressignificação do espaço urbano afeta o cotidiano dos moradores, proporcionando-lhes um senso de pertencimento, de segurança e de esperança. Em vez de se isolar em sua busca por vingança, Lino se une a outros indivíduos que compartilham sua sede de justiça e seu compromisso com a transformação social. Ele se torna um líder inspirador, capaz de mobilizar pessoas de diferentes origens e perspectivas em torno de um objetivo comum: a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Essa liderança, que se baseia na confiança, no respeito e na colaboração, desafia a hierarquia e o autoritarismo, promovendo a participação cidadã e a tomada de decisões coletivas. Considere como a capacidade de Lino de inspirar e unir pessoas se torna um elemento crucial em sua luta por justiça,
permitindo-lhe construir um movimento social forte e coeso. Diferentemente da visão romântica da resistência popular, Lino compreende que a luta por justiça é um processo árduo e complexo, que exige perseverança, resiliência e capacidade de adaptação. Ele enfrenta perseguições policiais, de morte, campanhas de difamação e traições, mas nunca desiste de seus ideais. Essa perseverança, que se alimenta da esperança e da fé na justiça, desafia o cinismo e o conformismo, inspirando outros a seguir seu exemplo. Pense, por um instante, no impacto dessa determinação na sua própria vida. Como ela te ensina a nunca desistir dos seus sonhos e a lutar por um mundo melhor, mesmo quando as dificuldades parecem insuperáveis. Em vez de se contentar com soluções imediatistas, Lino busca construir um legado duradouro, um futuro em que a justiça seja acessível a todos e em que a opressão sejam apenas lembranças do passado. Ele investe na educação no apoio aos jovens em situação de vulnerabilidade e na criação de oportunidades de emprego e renda para os adultos. Essa visão de longo prazo, que prioriza o bem-estar das futuras gerações, desafia a lógica do lucro imediato e do individualismo, promovendo a solidariedade e a responsabilidade social. Agora, considere como essa preocupação com o futuro se manifesta em suas ações, permitindo-lhe construir um mundo mais justo e igualitário para todos. Nesse sentido, a jornada de Lino nos convida a refletir sobre a complexidade da moralidade, a importância da ressignificação do espaço urbano, a força da liderança inspiradora, a necessidade da perseverança e a importância da construção de um legado duradouro na luta por justiça. Uma história que nos lembra que a transformação social é um processo contínuo, que exige a participação de todos e que a verdadeira justiça só é possível quando construímos um futuro melhor para as próximas gerações. Afinal, qual o futuro que você quer construir para o mundo? O que você está disposto a fazer para deixar um legado positivo? Em contrapartida ao clamor por justiça, emerge a complexa teia da ressocialização, um desafio monumental num cenário de corrupção sistêmica e marginalização social. Lino, ao confrontar seus algozes, se vê diante de indivíduos marcados por um ciclo de privação e perpetradores num intrincado nogórdio. A mera punição, a mera retaliação, surge como uma solução simplista, incapaz de romper as amarras que aprisionam esses indivíduos ao submundo. Abre-se, então, a questão crucial: como oferecer uma alternativa real, um caminho de redenção que transcenda a mera expiação da culpa? A oficina, nesse contexto, se metamorfoseia num centro de reabilitação vocacional, um espaço onde ex-criminosos e jovens em risco encontram a oportunidade de desenvolver habilidades, aprender um ofício e construir um futuro digno. Lino, com sua expertise mecânica e sua capacidade de inspirar confiança, se torna um mentor, um guia que os auxilia a canalizar sua energia para atividades produtivas, a transformar sua fúria em força motriz para a mudança. Através da restauração de veículos antigos, da criação de peças inovadoras e da prestação de serviços à comunidade, esses indivíduos redescobrem seu potencial, reconquistam sua autoestima e se reintegram à sociedade como cidadãos ativos e responsáveis. Entretanto, a jornada da ressocialização não é isenta de obstáculos. A desconfiança da sociedade, o estigma do passado e a falta de oportunidades são barreiras que dificultam a reinserção desses indivíduos no mercado de trabalho e na vida social. Para superar esses desafios, Lino e seus aliados criam uma rede de apoio que oferece acompanhamento psicológico, assistência jurídica e auxílio na busca por emprego. Essa rede, que se estende por toda a cidade, se torna um porto seguro para aqueles que buscam uma nova chance, um espaço onde encontram compreensão, incentivo e a oportunidade de recomeçar. Em vez de se concentrar apenas na punição dos culpados, Lino direciona sua atenção para a prevenção da criminalidade, investindo em projetos sociais que visam oferecer oportunidades para jovens em situação de risco. Ele cria escolas de música, centros esportivos e programas de capacitação profissional, oferecendo aos jovens alternativas ao mundo e incentivando-os a desenvolver seus talentos e a perseguir seus sonhos. Essa abordagem, que prioriza a educação, a cultura e o esporte, desafia a lógica da exclusão social, promovendo a inclusão, a igualdade de oportunidades e a construção de um futuro mais justo e pacífico. Ademais, a busca por ressocialização levanta questões complexas sobre o papel do Estado e da sociedade na reintegração dos ex-presidiários. A falta de investimento em políticas públicas eficazes,
A precariedade do sistema prisional e a discriminação contra os ex-detentos dificultam a reinserção desses indivíduos na sociedade e contribuem para a reincidência criminal. Lino, ao denunciar essas deficiências e ao propor soluções inovadoras, se torna um porta-voz dos excluídos e um defensor de uma política criminal mais humana e eficaz. Agora, imagine como a sua visão sobre a justiça se transforma ao perceber que a ressocialização não é apenas um ato de clemência, mas um investimento na segurança e no bem-estar de toda a sociedade. Ao oferecer oportunidades para aqueles que cometeram erros no passado, estamos construindo um futuro mais justo e pacífico para todos. Qual o seu papel na construção desse futuro? O que você está disposto a fazer para oferecer uma nova chance para aqueles que precisam? Em oposição à celebração da ressocialização como panaceia, emerge a persistente sombra do trauma intergeracional, um legado de privação que se transmite de pais para filhos, perpetuando ciclos de exclusão social. Mesmo com os melhores programas de reabilitação e as mais generosas oportunidades de reinserção, muitos indivíduos lutam para superar as marcas profundas deixadas pela infância em meio à pobreza, à doméstica e à ausência de figuras parentais positivas. Essa herança traumática, que se manifesta em problemas de saúde mental, dificuldades de aprendizado e comportamentos de risco, exige uma abordagem terapêutica específica e um acompanhamento contínuo para quebrar o ciclo vicioso. Contudo, a oficina de Lino transcende a mera oferta de treinamento profissional. Ela se transforma num santuário de cura emocional, um espaço onde os indivíduos podem expressar seus sentimentos, compartilhar suas experiências e encontrar apoio mútuo. Através de atividades artísticas, como a pintura, a música e o teatro, e de terapias em grupo, eles aprendem a lidar com seus traumas, a ressignificar suas histórias e a construir uma nova identidade, baseada na autoestima, na resiliência e na esperança. Esse processo de cura emocional, que valoriza a escuta, a empatia e o respeito à individualidade, é fundamental para quebrar o ciclo e construir um futuro mais saudável e feliz. Em contraste com a visão simplista da reinserção social, emerge a complexa questão da reparação, um processo que visa compensar as da opressão pelos danos sofridos. A reparação não se limita à indenização financeira. Ela envolve também o reconhecimento da verdade, a promoção da justiça e a garantia de que os S do passado não se repetirão. Lino, ao se tornar um defensor dos direitos das, busca garantir que suas vozes sejam ouvidas, que suas histórias sejam contadas e que seus direitos sejam respeitados. Esse processo de reparação, que valoriza a memória, a justiça e a não repetição, é fundamental para construir uma sociedade mais justa e reconciliada. Em adição ao combate à criminalidade, Lino se dedica à promoção da cultura de paz, incentivando o diálogo, a tolerância e o respeito à diversidade. Ele organiza eventos comunitários, promove campanhas de conscientização e apoia iniciativas que visam construir uma cultura de paz nas escolas, nas famílias e na sociedade em geral. Essa abordagem, que valoriza a educação, a cultura e o diálogo, desafia a lógica da intolerância, promovendo a construção de um mundo mais justo, pacífico e solidário. Em vez de se concentrar apenas nos aspectos negativos da realidade, Lino busca identificar e fortalecer os fatores de proteção que podem ajudar a prevenir e a promover o bem-estar social. Ele investe em programas de apoio à família, em iniciativas de promoção da saúde mental e em projetos de desenvolvimento comunitário, oferecendo às pessoas as ferramentas e os recursos necessários para construir uma vida mais saudável, feliz e plena de sentido. Essa abordagem, que valoriza o potencial humano e a capacidade de superação, desafia a lógica do determinismo social e promove a construção de um futuro mais promissor para todos. Considere agora como essa perspectiva mais ampla sobre a justiça te desafia a ir além da mera punição dos culpados e a se engajar na construção de uma sociedade mais justa, pacífica e solidária. Que tipo de mundo você quer deixar para as próximas gerações? O que você está disposto a fazer para que esse sonho se torne realidade? Em contraposição à busca por soluções sistêmicas, desponta a relevância crucial do amparo individualizado, notadamente no que tange à reconstrução da autoestima e ao fomento da autonomia. Lino, transcendendo o papel de líder comunitário, assume a figura de confidente e mentor, dedicando tempo e atenção a cada indivíduo, buscando compreender suas particularidades, seus anseios e suas potencialidades. Essa abordagem personalizada, que valoriza a singularidade de cada ser humano,
se revela fundamental para desconstruir narrativas internalizadas de fracasso e impotência, incentivando a autoconfiança e a crença na capacidade de transformar a própria realidade. Agora, pondere sobre como essa escuta ativa, essa presença atenta, pode fazer toda a diferença na vida de alguém que se sente invisível e desvalorizado. A despeito dos desafios inerentes à ressocialização, emerge a importância de cultivar um senso de pertencimento e de identidade positiva, elementos cruciais para a construção de um futuro promissor. Lino, utilizando a oficina como um espaço de convívio e de expressão, promove a criação de grupos de apoio, onde os indivíduos podem compartilhar suas experiências, fortalecer seus laços de amizade e construir uma rede de suporte emocional. Essa comunidade, que se baseia na confiança, no respeito e na solidariedade, se torna um refúgio seguro, um lugar onde os indivíduos se sentem acolhidos, valorizados e parte de algo maior do que si mesmos. À medida que fortalecem seus laços com a comunidade, esses indivíduos desenvolvem um senso de identidade positiva, que os ajuda a superar os traumas do passado e a construir um futuro com mais esperança e propósito. Além do auxílio material e emocional, sobressai a necessidade de fomentar a educação financeira e o empreendedorismo, capacitando os indivíduos a gerir seus próprios recursos e a criar seus próprios negócios. Lino, utilizando seus conhecimentos de mecânica e gestão, oferece cursos de capacitação, workshops e consultorias, ensinando aos indivíduos como elaborar um plano de negócios, como gerir um orçamento familiar e como investir seus recursos de forma inteligente. Essa educação financeira, que valoriza a autonomia e a responsabilidade, se revela fundamental para romper o ciclo da pobreza e construir um futuro com mais prosperidade e segurança. Analogamente ao que ocorre com um motor bem afinado, a educação financeira capacita os indivíduos a tomar as rédeas de suas vidas financeiras e a construir um futuro com mais estabilidade e segurança. Em adição ao combate e à promoção da ressocialização, desponta a importância de fortalecer a participação política e o controle social, capacitando os cidadãos a fiscalizar as ações do governo e a exigir o cumprimento de seus direitos. Lino, utilizando sua influência na comunidade, incentiva os cidadãos a participar de audiências públicas, a acompanhar as votações na Câmara Municipal e a denunciar os casos de corrupção e de poder. Essa participação política, que valoriza a transparência e a accountability, se revela fundamental para fortalecer a democracia e construir uma sociedade mais justa e igualitária. Assim como um sistema de freios a braços impede que um veículo perca o controle, a participação política e o controle social impedem que o poder público se desvie de seus objetivos e se torne instrumento de opressão. Em vez de se resignar diante da complexidade dos problemas sociais, Lino adota uma abordagem holística, que considera a interconexão entre os diferentes aspectos da vida humana. Ele promove ações que visam melhorar a saúde, a educação, o meio ambiente e a segurança, reconhecendo que o bem-estar social depende da harmonia entre esses diferentes elementos. Essa abordagem integrada, que valoriza a sustentabilidade e o desenvolvimento humano, se revela fundamental para construir uma sociedade mais justa, próspera e feliz. Considere agora como essa visão abrangente, que considera a interdependência entre os diferentes aspectos da vida, pode te ajudar a tomar decisões mais conscientes e a construir um futuro mais sustentável e harmonioso. Em contraponto à ênfase no empoderamento individual, emerge a complexidade das relações de interdependência e da necessidade de construir um tecido social resiliente, capaz de enfrentar os desafios coletivos. Lino, percebendo que a transformação da metrópole oprimida não se resume à soma de iniciativas isoladas, dedica-se a fortalecer os laços entre os diferentes grupos e comunidades, incentivando a colaboração, a troca de experiências e a construção de projetos conjuntos. Essa abordagem, que valoriza a inteligência coletiva e a ação coordenada, se revela fundamental para superar a fragmentação social e construir um futuro mais justo e sustentável para todos. Agora, reflita sobre como essa visão sistêmica, que considera a interconexão entre os diferentes elementos da sociedade, pode te ajudar a tomar decisões mais conscientes e a construir um mundo mais harmonioso e equilibrado. Apesar dos esforços para promover a ressocialização e a reinserção social, emerge a persistente questão da discriminação e do preconceito, que dificultam a vida daqueles que buscam uma nova chance. Lino, consciente de que a mudança social exige uma transformação cultural profunda, dedica-se a combater o estigma e a promover a inclusão, através de campanhas de conscientização,
de ações afirmativas e de projetos que valorizam a diversidade e a igualdade de oportunidades. Essa luta contra o preconceito, que exige coragem, perseverança e um compromisso inabalável com a justiça, se revela fundamental para construir uma sociedade mais justa, igualitária e acolhedora para todos. Tal qual uma erva daninha que sufoca o crescimento de uma planta, o preconceito impede que as pessoas alcancem seu pleno potencial e contribui para a perpetuação da desigualdade e da exclusão social. Não obstante o incentivo ao empreendedorismo e à autonomia financeira, emerge a importância de garantir o acesso a serviços públicos de qualidade, como saúde, educação e assistência social. Lino, atuando como um defensor dos direitos dos cidadãos, denuncia as deficiências do sistema público, cobra investimentos em infraestrutura e promove ações que visam melhorar a qualidade dos serviços oferecidos à população. Essa luta pelo acesso a serviços públicos de qualidade, que exige mobilização social, pressão política e um compromisso inabalável com o bem-estar coletivo, se revela fundamental para construir uma sociedade mais justa, solidária e igualitária para todos. À semelhança de uma rede de segurança que ampara o trapezista, os serviços públicos de qualidade oferecem um suporte essencial para que as pessoas possam superar os desafios da vida e alcançar seu pleno potencial. Ademais, em vez de se concentrar apenas nos problemas do presente, Lino busca construir um futuro mais sustentável, investindo em projetos que visam proteger o meio ambiente, promover a energia renovável e incentivar o consumo consciente. Ele cria hortas comunitárias, promove a reciclagem de lixo e apoia iniciativas que visam preservar a biodiversidade e reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Essa preocupação com o futuro do planeta, que exige um compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental, se revela fundamental para garantir a qualidade de vida das futuras gerações. Considere agora como essa visão de longo prazo, que considera a interdependência entre o ser humano e o meio ambiente, pode te ajudar a tomar decisões mais conscientes e a construir um mundo mais justo, sustentável e harmonioso. Em última análise, a jornada de Lino nos convida a refletir sobre o verdadeiro significado da justiça e da transformação social, mostrando que a construção de um mundo melhor exige um compromisso com a interdependência, a inclusão, a igualdade, a sustentabilidade e a participação cidadã. Uma história que nos lembra que a luta por justiça é um processo contínuo, que exige a participação de todos e que a verdadeira transformação social só é possível quando construímos um futuro mais justo, próspero e feliz para todos. Agora, pense em como essa história te inspira a ser um agente de mudança em seu próprio mundo, como ela te desafia a construir um futuro mais justo, sustentável e harmonioso para todos. Em desdobramento da visão comunitária, emerge a complexidade de navegar a burocracia estatal, um labirinto que frequentemente obstrui o caminho para a justiça e a igualdade. Lino, antes um forasteiro nesse sistema, se vê compelido a dominar a arte da articulação política, aprendendo a dialogar com vereadores, secretários e outros representantes do poder público. Contudo, essa jornada não se resume a meros trâmites, exige uma compreensão profunda das leis, dos regulamentos e dos meandros da administração pública, transformando Lino em um quase-advogado, um defensor dos direitos da sua comunidade perante o Estado. Agora, pondere sobre como essa nova habilidade, essa capacidade de jogar o jogo da política, se torna uma ferramenta poderosa para influenciar decisões e garantir que as necessidades da população sejam atendidas. Ainda que o empreendedorismo seja uma via para a autonomia, paira a sombra da informalidade, um terreno fértil para a exploração e a precarização do trabalho. Lino, ciente dos riscos que rondam os pequenos negócios informais, empenha-se em orientar os empreendedores da comunidade, ensinando-os a formalizar seus negócios, a obter licenças e alvarás, e a cumprir as obrigações fiscais e trabalhistas. Essa assessoria, que visa proteger os trabalhadores e garantir o cumprimento da lei, se revela fundamental para construir uma economia mais justa e equitativa, onde todos tenham acesso a direitos e oportunidades. Imagine, por um instante, o alívio de um pequeno comerciante ao receber a orientação de Lino, ao saber que não está sozinho nessa jornada e que pode contar com o apoio da comunidade para prosperar de forma legal e segura. Contrariamente à idealização da participação política, surge a realidade da polarização ideológica, um fenômeno que divide a sociedade e dificulta o diálogo e a construção de consensos. Lino, consciente dos riscos da radicalização e da intolerância, empenha-se em promover o debate democrático,
incentivando o respeito às diferentes opiniões e a busca por soluções que atendam aos interesses da maioria. Essa postura, que valoriza o diálogo, a tolerância e o compromisso com o bem comum, se revela fundamental para fortalecer a democracia e construir uma sociedade mais justa e pacífica. Agora, reflita sobre como essa capacidade de dialogar com diferentes perspectivas, mesmo quando elas são diametralmente opostas às suas, pode te ajudar a construir pontes, a superar divergências e a encontrar soluções inovadoras para os problemas que afligem a sociedade. Ademais, em vez de se limitar a combater os efeitos da Lino busca desconstruir as causas profundas da criminalidade, investindo em projetos que visam promover a igualdade de gênero, o combate ao racismo e a defesa dos direitos humanos. Ele cria grupos de reflexão, promove debates e apoia iniciativas que visam conscientizar a população sobre a importância de construir uma sociedade mais justa, igualitária e livre de preconceitos. Essa abordagem, que valoriza a diversidade, a inclusão e o respeito aos direitos humanos, se revela fundamental para transformar a cultura e construir um futuro mais justo e pacífico para todos. Pense em como a desconstrução de estereótipos e preconceitos pode abrir portas para a inclusão e a igualdade, permitindo que todos os indivíduos alcancem seu pleno potencial e contribuam para a construção de uma sociedade mais justa e próspera. Por fim, em vez de se contentar com a mera assistência social, Lino busca promover o desenvolvimento humano integral, investindo em projetos que visam estimular a criatividade, a autonomia e o senso crítico dos indivíduos. Ele cria oficinas de arte, grupos de leitura e centros de pesquisa, oferecendo aos indivíduos a oportunidade de explorar seus talentos, desenvolver suas habilidades e construir um projeto de vida significativo. E em contraposição à crença de que a justiça se resume à aplicação da lei, emerge a necessidade de cultivar a empatia radical, uma capacidade de se colocar no lugar do outro, mesmo daquele que consideramos nosso inimigo, para compreender suas motivações, seus medos e suas esperanças. Lino, ao se deparar com indivíduos que cometeram atos terríveis, busca enxergar além da superfície, procurando entender as circunstâncias que os levaram a trilhar esse caminho. Essa empatia radical, que exige coragem, humildade e uma profunda reflexão sobre a natureza humana, se revela fundamental para romper o ciclo e construir uma sociedade mais justa e compassiva. Considere agora como essa capacidade de se colocar no lugar do outro pode transformar a forma como você se relaciona com as pessoas, permitindo que você construa pontes em vez de muros e que encontre soluções pacíficas para os conflitos. Ainda que a educação formal seja importante, paira o desafio de promover a aprendizagem ao longo da vida, um processo contínuo de aquisição de conhecimentos e habilidades que se estende para além dos muros da escola. Lino, consciente de que o mundo está em constante transformação, incentiva os membros da comunidade a buscar novas oportunidades de aprendizado, seja através de cursos online, de grupos de estudo ou de mentorias. Essa aprendizagem ao longo da vida, que valoriza a curiosidade, a autonomia e a capacidade de adaptação, se revela fundamental para garantir que os indivíduos possam acompanhar as mudanças do mercado de trabalho e construir uma carreira de sucesso. Tal qual um rio que nunca para de fluir, a aprendizagem ao longo da vida permite que os indivíduos se adaptem às novas realidades e continuem a crescer e a evoluir ao longo de suas vidas. Em vez de se concentrar apenas nos problemas da comunidade, Lino busca conectar sua luta com movimentos sociais globais que lutam por justiça, igualdade e sustentabilidade. Ele participa de fóruns internacionais, troca experiências com ativistas de diferentes países e apoia iniciativas que visam construir um mundo mais justo, pacífico e sustentável para todos. Essa conexão com movimentos globais, que valoriza a solidariedade, a cooperação e o compromisso com o bem comum, se revela fundamental para fortalecer a luta por justiça e construir um futuro mais promissor para toda a humanidade. Assim como uma orquestra que reúne diferentes instrumentos para criar uma sinfonia harmoniosa, a conexão com movimentos globais permite que diferentes vozes se unam para construir um mundo mais justo e sustentável. Não obstante a importância da ação política, emerge a necessidade de cultivar a espiritualidade, uma busca por sentido e propósito que transcende a esfera material. Lino, respeitando a diversidade de crenças e valores, incentiva os membros da comunidade a buscar sua própria conexão com o transcendente, seja através da religião, da meditação, da arte ou da natureza. Essa espiritualidade, que valoriza a interioridade, a compaixão e o amor ao próximo,
se revela fundamental para fortalecer a resiliência, cultivar a esperança e construir um mundo mais justo e pacífico. Semelhante a uma bússola que guia o navegante em meio à tempestade, a espiritualidade oferece um senso de direção e propósito, ajudando os indivíduos a superar os desafios da vida e a encontrar a paz interior. Em última análise, a jornada de Lino nos convida a refletir sobre o verdadeiro significado da vida e da felicidade, mostrando que a busca por justiça e transformação social não se resume a uma luta externa, mas também a um processo interno de autoconhecimento, de crescimento pessoal e de desenvolvimento espiritual. Uma história que nos lembra que a verdadeira felicidade não se encontra na posse de bens materiais ou no reconhecimento social, mas na construção de um mundo mais justo, pacífico e solidário para todos. Agora, pense em como essa história te inspira a viver uma vida com mais propósito, a cultivar a empatia, a aprender ao longo da vida, a se conectar com movimentos globais e a buscar sua própria conexão com o transcendente. Em detrimento da visão romântica do herói redentor, emerge a árdua realidade da sustentabilidade a longo prazo dos projetos sociais. Lino, confrontado com a finitude dos recursos e a inconstância do apoio externo, percebe a necessidade de construir modelos de gestão autossustentáveis, capazes de gerar renda e garantir a continuidade das iniciativas. Essa busca por autonomia financeira o leva a explorar novas fontes de receita, como a venda de produtos artesanais, a prestação de serviços especializados e a captação de recursos através de crowdfunding e parcerias com empresas socialmente responsáveis. A habilidade de Lino em transformar sua oficina em um negócio social próspero, capaz de gerar empregos e renda para a comunidade, se torna um exemplo inspirador para outros líderes comunitários, demonstrando que é possível construir um futuro mais justo e sustentável sem depender exclusivamente de doações e subsídios governamentais. Ainda que a união faça a força, paira a sombra dos conflitos internos, das divergências de opinião e das dis por poder que podem minar a coesão dos grupos sociais. Lino, consciente dos riscos da divisão e da fragmentação, empenha-se em promover a comunicação não violenta, a mediação de conflitos e a construção de consensos, buscando garantir que todas as vozes sejam ouvidas e que as decisões sejam tomadas de forma democrática e transparente. Essa habilidade em gerir conflitos de forma construtiva, transformando as divergências em oportunidades de crescimento e aprendizado, se revela fundamental para fortalecer os laços entre os membros da comunidade e construir um futuro mais harmonioso e colaborativo. Imagine, por um instante, a complexidade de lidar com diferentes personalidades, interesses e visões de mundo, e como a capacidade de mediar conflitos de forma justa e imparcial pode fazer toda a diferença para manter a união e o propósito do grupo. Em vez de se limitar a oferecer soluções paliativas, Lino busca influenciar as políticas públicas, participando de conselhos consultivos, elaborando propostas legislativas e pressionando os governantes a implementar medidas que beneficiem a população. Essa ação política, que exige conhecimento técnico, capacidade de articulação e um compromisso inabalável com a justiça social, se revela fundamental para transformar a realidade e garantir que os direitos dos cidadãos sejam respeitados e protegidos. Considere agora como a sua participação na vida política da sua cidade, seja através do voto, da participação em conselhos ou da mobilização em defesa de causas importantes, pode fazer a diferença para construir um futuro mais justo e igualitário para todos. Não obstante a importância da ação local, emerge a necessidade de construir redes de colaboração com outras comunidades, compartilhando experiências, conhecimentos e recursos. Lino, estabelecendo parcerias com grupos de diferentes cidades e países, promove a troca de ideias, a realização de projetos conjuntos e a criação de um movimento global em defesa da justiça social e da sustentabilidade. Essa colaboração em rede, que valoriza a diversidade, a solidariedade e o compromisso com o bem comum, se revela fundamental para fortalecer a luta por um mundo mais justo e pacífico. Agora, pense em como a sua participação em redes de colaboração, seja através da internet, de viagens ou de projetos conjuntos, pode te ajudar a ampliar seus horizontes, a aprender com diferentes culturas e a contribuir para a construção de um futuro mais próspero e harmonioso para toda a humanidade. Por fim, em vez de se concentrar apenas nos resultados imediatos, Lino busca construir um legado duradouro, formando novos líderes, capacitando as futuras gerações e promovendo a continuidade dos projetos sociais. Essa visão de longo prazo,
que valoriza a sabedoria, a experiência e a capacidade de inspirar e motivar outras pessoas, se revela fundamental para garantir que a luta por justiça e transformação social continue viva e forte, mesmo após a sua partida. Ao formar novos líderes, Lino garante que sua visão e seus valores sejam perpetuados, inspirando as futuras gerações a continuar a lutar por um mundo mais justo, solidário e sustentável. Em contrapartida à idealização da liderança carismática, a experiência de Lino revela a importância da humildade e da autocrítica para o desenvolvimento de uma gestão participativa e eficaz. Reconhecendo suas próprias limitações e imperfeições, ele busca constantemente o feedback da comunidade, incentivando a crítica construtiva e a abertura ao diálogo. Essa postura, que valoriza a transparência e a responsabilidade, se revela fundamental para construir uma relação de confiança com os membros da comunidade e para garantir que as decisões sejam tomadas de forma democrática e informada. Ao invés de se colocar como um líder infalível, Lino se apresenta como um aprendiz constante, disposto a aprender com seus erros e a se aprimorar continuamente. Ainda que a organização comunitária seja essencial, paira o desafio de lidar com as pressões externas, como a policial, a corrupção política e a especulação imobiliária. Lino, consciente dos riscos que rondam a comunidade, empenha-se em fortalecer a segurança, criando redes de vigilância, promovendo a mediação de conflitos e denunciando os excessos de poder. Essa ação, que exige coragem, astúcia e um compromisso inabalável com a justiça, se revela fundamental para proteger os direitos dos cidadãos e garantir a integridade da comunidade. Às vezes, Lino se vê obrigado a negociar com os poderosos, a fazer concessões para evitar o confronto direto, mas nunca abre mão de seus princípios e de seu compromisso com a defesa dos mais vulneráveis. Em detrimento da visão simplista da solidariedade, emerge a complexidade de lidar com a inveja, o ressentimento e a competição que podem surgir entre os membros da comunidade. Lino, buscando promover um ambiente de colaboração e respeito mútuo, incentiva a celebração do sucesso alheio, a partilha de conhecimentos e recursos e a criação de oportunidades para que todos possam prosperar. Essa cultura de abundância, que valoriza a generosidade e a gratidão, se revela fundamental para fortalecer os laços entre os membros da comunidade e construir um futuro mais próspero e harmonioso. Agora, imagine como essa atitude positiva, essa capacidade de se alegrar com as conquistas dos outros, pode transformar o seu próprio mundo, abrindo portas para novas oportunidades e fortalecendo seus relacionamentos. Em vez de se concentrar apenas nos aspectos materiais da vida, Lino busca promover o bem-estar integral, investindo em projetos que visam melhorar a saúde física, mental e espiritual dos membros da comunidade. Ele cria grupos de meditação, oferece aulas de yoga e promove atividades ao ar livre, incentivando os indivíduos a cuidar de si mesmos e a cultivar um estilo de vida mais saudável e equilibrado. Essa abordagem holística, que valoriza a conexão entre corpo, mente e espírito, se revela fundamental para fortalecer a resiliência, reduzir o estresse e construir uma vida mais plena e significativa. Afinal, como você se sente ao dedicar um tempo para cuidar de si mesmo, para nutrir o seu corpo, a sua mente e o seu espírito? Por fim, ao invés de buscar o reconhecimento pessoal, Lino se dedica a construir um legado de serviço, inspirando outros a seguir seus passos e a continuar a luta por justiça e transformação social. Essa humildade, essa capacidade de colocar as necessidades dos outros acima das suas próprias, se revela fundamental para construir um mundo mais justo, pacífico e solidário. E então, como você pode aplicar essa lição ao seu próprio dia a dia, transformando suas ações em atos de serviço e construindo um mundo melhor para todos? Em contraposição ao imaginário do líder salvador, ressalta a importância vital de nutrir um senso de responsabilidade coletiva, transferindo o protagonismo para a própria comunidade. Lino, paulatinamente, afasta-se do centro das atenções, incentivando a emergência de novos líderes e a descentralização do poder. Essa transição, embora desafiadora, revela-se fundamental para garantir a sustentabilidade a longo prazo dos projetos sociais, evitando a dependência de uma única figura e promovendo a autonomia da comunidade. Ao invés de perpetuar uma hierarquia vertical, Lino busca construir uma rede horizontal de lideranças, onde cada membro se sente empoderado para contribuir com seus talentos e habilidades. Ainda que a ação direta seja crucial, paira a complexidade de navegar o sistema legal,
um labirinto intrincado que frequentemente favorece os poderosos. Lino, reconhecendo a importância de conhecer os direitos e deveres dos cidadãos, empenha-se em promover a educação jurídica popular, oferecendo cursos, palestras e oficinas que visam capacitar os membros da comunidade a defender seus interesses perante a lei. Essa iniciativa, que democratiza o acesso à justiça e fortalece a cidadania, se revela fundamental para combater a opressão e construir uma sociedade mais justa e igualitária. Afinal, o desconhecimento da lei não pode ser um obstáculo para a busca por justiça. Diferentemente da visão tradicional de desenvolvimento, que prioriza o crescimento econômico a qualquer custo, emerge a importância de promover um desenvolvimento humano integral, que valoriza a saúde, a educação, a cultura e o meio ambiente. Lino, consciente da interdependência entre esses diferentes aspectos da vida humana, empenha-se em criar projetos que visam melhorar a qualidade de vida da comunidade em todas as suas dimensões. Essa abordagem holística, que reconhece a importância do bem-estar social, da justiça ambiental e da equidade econômica, se revela fundamental para construir um futuro mais próspero, sustentável e feliz para todos. Agora, imagine como a sua participação em projetos que visam promover o desenvolvimento humano integral pode transformar o seu próprio mundo, permitindo que você viva uma vida mais plena, significativa e em harmonia com a natureza. Em vez de se concentrar apenas nos aspectos negativos da realidade, Lino busca identificar e fortalecer os talentos e as habilidades dos membros da comunidade, criando oportunidades para que eles possam expressar sua criatividade, desenvolver seu potencial e nossa jornada até aqui, permeada por desafios e revelações, teceu uma tapeçaria complexa de interconexões. As linhas aparentemente distintas, que delineavam a busca individual e a transformação coletiva, o embate entre a lei e a justiça, a vingança e a redenção, convergem agora para um ponto de inflexão. Refletindo sobre esse percurso até o momento, percebemos que a história de Lino, longe de ser uma narrativa isolada, ecoa em cada esquina da metrópole oprimida, ressoando com a luta diária de tantos que buscam um futuro mais digno. A imagem que emerge não é a de um mero justiceiro, mas a de um catalisador, um elemento que impulsiona reações em cadeia, desestabilizando o status quo e inspirando a transformação. As engrenagens da mudança, antes emperradas pela corrupção e pelo medo, começam a girar impulsionadas pela força da união, pela criatividade da adaptação e pela crença inabalável na possibilidade de um futuro melhor. A oficina, outrora um refúgio solitário, transforma-se em um farol, irradiando esperança e sinalizando um caminho alternativo para aqueles que se sentem perdidos na escuridão. A Sinfonia da Resistência, antes um murmúrio abafado, ganha volume e complexidade, incorporando diferentes instrumentos e melodias. As vozes dos oprimidos, antes silenciadas pela desigualdade, ecoam agora com força e determinação, exigindo justiça e igualdade. A cidade, antes um palco de sofrimento e desesperança, transforma-se em um espaço de luta e de transformação, onde a criatividade, a solidariedade e ao contemplarmos o horizonte, divisamos que a jornada de Lino não se encerra com um triunfo apoteótico ou uma resolução simplista. A verdadeira epifania reside na percepção de que a luta por justiça é um processo contínuo, um rio caudaloso que demanda vigilância constante e engajamento perseverante. A metrópole oprimida, outrora um retrato da desesperança, revela-se um organismo pulsante, capaz de se regenerar e florescer mesmo em meio ao asfalto e à corrupção. O legado de Lino transcende a mera vingança ou a erradicação da criminalidade. Ele reside na semente da esperança que plantou nos corações daqueles que outrora se sentiam impotentes. Na capacidade de transformar a dor em força motriz para a mudança. No exemplo de que, mesmo diante da adversidade mais implacável, é possível construir um futuro mais digno e justo. A oficina, agora um símbolo da resiliência e da criatividade, perpetua seu propósito, oferecendo um espaço de aprendizado, de convívio e de transformação para as futuras gerações. A melodia da justiça, outrora dissonante e abafada, ressoa agora em uníssono, inspirando outros a se levantarem e a lutar por seus direitos. A chama da esperança, acesa por Lino, se propaga como um incêndio benéfico, iluminando os caminhos da transformação social. A cidade, outrora um labirinto de desigualdade, revela-se um palco de possibilidades, onde a criatividade, a solidariedade e a já se sentiu impotente diante da injustiça,
como se as engrenagens do sistema estivessem emperradas, girando apenas em benefício de uns poucos privilegiados. Imagine-se preso em uma teia de corrupção, onde a lei se curva ao poder e a verdade se esconde nas sombras. Essa sensação de impotência, de ver a impunidade florescer enquanto o sofrimento se alastra, é um sentimento universal, que ecoa em cada canto do planeta, em cada sociedade que luta contra a desigualdade e a opressão. Mas e se, em vez de sucumbir à desesperança, alguém decidisse desafiar o sistema, a ponto de se tornar, ele mesmo, uma força da natureza, um catalisador da mudança, por mais radical que ela seja? A história que vamos explorar hoje mergulha no coração de uma metrópole fictícia, mas assustadoramente real, onde a corrupção se infiltrou em cada instituição, corroendo os alicerces da justiça e da ordem. Nesse cenário sombrio, acompanharemos Lino, um ex-mecânico cuja vida é tragicamente transformada pela brutalidade e pela impunidade dos culpados. Lino não é um herói no sentido tradicional da palavra. Ele é um homem comum, marcado pela dor e pela perda, que se vê compelido a tomar medidas extremas para buscar a justiça que o sistema lhe nega. A oficina de Lino, outrora um refúgio de trabalho e camaradagem, se torna o epicentro de sua vingança. Cada ferramenta, cada peça de motor, cada gota de óleo se transforma em um símbolo de sua determinação em desmantelar a rede de corrupção que oprime a cidade. Ele não busca a fama ou o reconhecimento. Sua motivação é puramente pessoal. A memória de seu irmão, da impunidade, o impulsiona a seguir em frente, mesmo quando o caminho se torna obscuro e a jornada de Lino o leva a mergulhar no submundo da cidade, um labirinto de crime e corrupção onde as fronteiras entre o bem e o mal se tornam cada vez mais tênues. Ele se confronta com policiais corruptos, criminosos implacáveis e figuras poderosas que controlam os fios da cidade nas sombras. Em meio a esse caos, Lino precisa lutar não apenas contra seus inimigos, mas também contra seus próprios demônios, contra a sede de vingança que ameaça consumi-lo por completo. A narrativa que se desenrola não é uma simples história de vingança. É uma reflexão sobre os limites da justiça, sobre o preço da retribuição e sobre a natureza humana em face da adversidade. Acompanharemos Lino em sua busca por redenção, em sua luta para encontrar um sentido em meio ao caos e veremos como suas ações impactam a cidade e as pessoas ao seu redor, questionando se a vingança é realmente uma forma de justiça ou apenas um ciclo vicioso de. Prepare-se para uma imersão em um universo sombrio e complexo, onde a moralidade é fluida e as escolhas são difíceis. Acompanhe Lino em sua jornada explosiva, em sua busca por justiça em um mundo corrompido. Descubra se ele será capaz de encontrar a redenção ou se sucumbirá à escuridão que o cerca. A resposta a essa pergunta reside no coração da metrópole, nas entranhas da corrupção e na alma de um homem em busca de vingança. A gênese da corrupção, como uma erva daninha persistente, raramente brota do nada. Em vez disso, ela encontra terreno fértil em ambientes propícios, onde a ausência de transparência, o enfraquecimento das instituições e a desigualdade social se entrelaçam para criar um caldo de cultura ideal. Considere, por exemplo, o caso de tantas cidades que, impulsionadas por um crescimento econômico desenfreado, viram seus códigos de ética e conduta serem progressivamente erodidos em nome do progresso. A busca incessante por lucros rápidos e fáceis muitas vezes obscurece a visão de longo prazo, levando a decisões questionáveis e a acordos obscuros que beneficiam apenas uma minoria. A história da corrupção é tão antiga quanto a própria civilização. Desde as práticas de extorsão na Roma antiga até os esquemas de suborno na China imperial, a corrupção sempre se manifestou de diferentes formas, adaptando-se aos contextos históricos e culturais de cada época. No entanto, o que permanece constante é o seu efeito corrosivo sobre a confiança pública, a legitimidade das instituições e a própria coesão social. Quando os cidadãos perdem a fé em seus líderes e em seus sistemas, a ordem social se desestabiliza, abrindo caminho para o caos e a anarquia. É importante ressaltar que a corrupção não é um fenômeno monolítico. Ela se manifesta em diferentes níveis e assume diversas formas, desde a pequena propina paga a um funcionário público para agilizar um processo burocrático até os esquemas de desvio de recursos públicos que envolvem altas autoridades do governo. Além disso, a corrupção pode ser classificada em diferentes categorias, como a corrupção política, que envolve o uso do poder político para fins privados, e a corrupção administrativa,
que se refere ao abuso de poder por parte de funcionários públicos no exercício de suas funções. A ascensão da corrupção em uma metrópole como a de Lino não é um evento isolado, mas sim o resultado de um processo complexo e multifacetado que envolve fatores políticos, econômicos, sociais e culturais. A falta de fiscalização, a impunidade dos corruptos, a cultura da tolerância à ilegalidade e a desigualdade social são apenas alguns dos elementos que contribuem para a proliferação da corrupção em uma sociedade. A história nos mostra que sociedades que não combatem a corrupção de forma eficaz estão fadadas ao declínio e à instabilidade. Agora, reflita sobre como isso se manifesta quando você se depara com a burocracia excessiva em um serviço público ou quando ouve falar de escândalos de corrupção envolvendo políticos e empresários. A sensação de impotência e frustração que surge nesses momentos é um sintoma da erosão da confiança pública e da percepção de que o sistema está corrompido. A luta contra a corrupção é, portanto, uma luta pela restauração da confiança, pela reconstrução da legitimidade das instituições e pela promoção de uma sociedade mais justa e equitativa. Entretanto, para combater a corrupção de forma eficaz, é preciso compreender suas raízes e suas manifestações. É preciso fortalecer as instituições de controle, promover a transparência e a accountability, educar o cidadão sobre seus direitos e deveres, e, acima de tudo, cultivar uma cultura de integridade e ética em todos os níveis da sociedade. A história de Lino, embora fictícia, serve como um alerta sobre os perigos da corrupção e sobre a importância de lutar contra ela em todas as suas formas. A mecânica da vingança, diferentemente da busca racional por justiça, opera em um plano visceral, impulsionada por emoções primárias como raiva, dor e ressentimento. Enquanto a justiça busca o restabelecimento da ordem e a reparação do dano através de processos legais, a vingança almeja a punição do ofensor, muitas vezes desconsiderando a proporcionalidade e as consequências de seus atos. Em vez de se ater a fatos e evidências, a vingança se alimenta de percepções subjetivas e de um desejo implacável de retribuição. Observe, por exemplo, como a perda de um ente querido pode desencadear um ciclo de aparentemente interminável. A dor da perda, somada à sensação de impunidade dos culpados, pode levar indivíduos a buscar vingança por conta própria, ignorando as vias legais e se tornando, eles mesmos, perpetradores de. A busca por vingança, nesse contexto, se torna uma obsessão, uma força motriz que consome o indivíduo e o impede de seguir em frente. Contudo, a vingança não se resume apenas à retribuição individual. Ela pode se manifestar também em contextos sociais e políticos, como em movimentos de resistência contra regimes opressores ou em conflitos étnicos e religiosos. Nesses casos, a vingança se torna um instrumento de luta por poder e por justiça, muitas vezes justificada por narrativas de vitimização e de opressão. No entanto, a história nos mostra que a vingança raramente leva à paz e à reconciliação. Em vez disso, ela tende a perpetuar o ciclo de acirrar as tensões entre os grupos envolvidos. É crucial diferenciar vingança de justiça restaurativa, uma abordagem que busca a reparação do dano causado à comunidade, promovendo o diálogo e a reconciliação entre as partes envolvidas. A justiça restaurativa, ao contrário da vingança, não se concentra na punição do ofensor, mas sim na sua responsabilização e na sua reintegração à sociedade. Ela busca criar um espaço de diálogo e de escuta, onde a possa expressar seus sentimentos e suas necessidades, e o ofensor possa reconhecer o dano que causou e se comprometer a repará-lo. Agora, pense em como isso se aplica quando você se sente injustiçado ou quando presencia uma injustiça sendo cometida contra alguém próximo. A tentação de buscar vingança pode ser forte, mas é importante lembrar que a vingança raramente traz a paz e a satisfação desejadas. Em vez disso, ela pode nos aprisionar em um ciclo de nos impedir de seguir em frente com nossas vidas. A busca por justiça, por outro lado, pode ser um caminho mais longo e árduo, mas é o único que nos permite construir uma sociedade mais justa e equitativa. Aliás, a complexidade da situação de Lino reside justamente nesse conflito interno entre a sede de vingança e a busca por justiça. Ele se encontra em uma encruzilhada, onde precisa decidir se vai se deixar consumir pela raiva e pelo ressentimento ou se vai encontrar um caminho para a redenção e para a cura. A sua escolha terá consequências não apenas para ele, mas também para a cidade e para as pessoas ao seu redor. A intrincada teia da corrupção, para além dos desvios financeiros e da quebra de confiança, manifesta-se de formas sutis,
infiltrando-se no tecido social e alterando as dinâmicas de poder. Uma dessas manifestações, frequentemente negligenciada, é a perpetuação da desigualdade. Considere, por exemplo, como a corrupção na área da educação, através do desvio de recursos destinados a escolas públicas, impacta desproporcionalmente as de famílias de baixa renda, limitando suas oportunidades e perpetuando um ciclo de pobreza. Da mesma forma, a corrupção no sistema de saúde, ao desviar recursos destinados a hospitais e postos de saúde, afeta principalmente as pessoas mais vulneráveis, que dependem do sistema público para ter acesso a cuidados médicos básicos. Ademais, a corrupção corrói a meritocracia, premiando a influência e o nepotismo em detrimento do talento e do esforço. Em um ambiente corrompido, o acesso a oportunidades de emprego, a promoções e a contratos governamentais não depende da capacidade e da competência, mas sim da proximidade com o poder e da disposição para participar de esquemas ilícitos. Isso gera um sentimento de injustiça e desmotivação entre os cidadãos honestos, que se veem preteridos em favor de indivíduos corruptos. Por outro lado, é crucial reconhecer que a corrupção não é apenas um problema moral, mas também um problema econômico. Estudos demonstram que a corrupção reduz o crescimento econômico, afasta investimentos estrangeiros, aumenta a desigualdade social e dificulta o desenvolvimento sustentável. A corrupção cria um ambiente de incerteza e instabilidade, que prejudica a atividade empresarial e desincentiva a inovação. Além disso, a corrupção desvia recursos que poderiam ser investidos em infraestrutura, educação, saúde e outros serviços públicos essenciais, comprometendo o bem-estar da população. Outro aspecto crucial é a relação entre corrupção e crime organizado. A corrupção facilita a atuação de organizações criminosas, que utilizam o suborno e a extorsão para garantir a impunidade de seus membros e para expandir seus negócios ilícitos. A corrupção também permite que o crime organizado se infiltre nas instituições do Estado, corrompendo policiais, juízes, políticos e outros funcionários públicos. Essa simbiose entre corrupção e crime organizado representa uma grave ameaça à segurança pública e à democracia. Agora, imagine como isso se reflete quando você percebe que um amigo ou familiar foi preterido em uma oportunidade de emprego devido a indicações políticas ou quando você ouve relatos de desvios de recursos públicos destinados a obras de infraestrutura em sua cidade. A sensação de indignação e revolta que surge nesses momentos é um reflexo da percepção de que a corrupção está prejudicando a todos, minando as oportunidades e comprometendo o futuro da sociedade. Em contrapartida, a história de Lino, nesse contexto, ganha uma nova dimensão. Sua busca por vingança, embora questionável do ponto de vista moral e legal, pode ser interpretada como uma reação à sensação de impotência diante da corrupção generalizada. Ele personifica a frustração e a revolta de muitos cidadãos que se sentem abandonados pelo sistema e que veem-na a única forma de fazer justiça. No entanto, é fundamental questionar se a vingança é realmente a solução para o problema da corrupção ou se ela apenas perpetua o ciclo de injustiça. Contemplando a tapeçaria que entretecemos até aqui, percebemos que a busca por justiça, mesmo quando deturpada pela vingança, pulsa como um reflexo da nossa sede intrínseca por equidade. A saga de Lino, longe de ser um mero conto de retribuição, espelha a luta constante entre o indivíduo e um sistema que, por vezes, se mostra impermeável à sua dor. Não se trata de absolver seus atos, mas de reconhecer na sua fúria a manifestação extrema de uma frustração coletiva, um grito silencioso que ecoa nas vielas escuras da desigualdade. Ao mergulharmos nas profundezas da corrupção, desnudamos não apenas seus mecanismos intrincados, mas também suas raízes profundas, que se estendem como tentáculos, sufocando a esperança e minando a confiança. Compreendemos que a corrupção não é um mero desvio de conduta, mas um que se alastra, corroendo os alicerces da sociedade e perpetuando um ciclo vicioso de injustiça e impunidade. Ela se manifesta como uma sombra, obscurecendo a visão de um futuro mais justo e equitativo, um futuro onde o mérito e a honestidade sejam os pilares do progresso. Refletindo sobre essa jornada até agora, torna-se evidente que a dicotomia entre vingança e justiça é bem mais complexa do que aparenta. A linha que a separa se torna tênue quando a justiça formal se mostra falha ou inatingível. É nesse limbo moral que personagens como Lino encontram terreno fértil para suas ações extremas, impulsionados por uma ânsia de reparação que transcende os limites da lei. A questão que paira no ar não é se Lino está certo ou errado,
mas sim o que leva um indivíduo a trilhar um caminho tão sombrio em busca de redenção. Assim como um rio que busca seu leito, a busca por justiça, mesmo quando desviada pela vingança, anseia por um desfecho que restaure o equilíbrio e a harmonia. A complexidade reside em discernir se o caminho escolhido contribui para a construção de uma sociedade mais justa ou se apenas perpetua o ciclo de sofrimento. A resposta, por mais esquiva que seja, reside na nossa capacidade de transcender a sede de retribuição e abraçar a busca por soluções que promovam a reconciliação e a cura. Portanto, ao nos aproximarmos do clímax desta narrativa, somos convidados a contemplar não apenas o destino de Lino, mas também o nosso próprio papel na construção de um mundo mais justo e equitativo. A história que se desenrola diante de nós é um convite à reflexão, um lembrete de que a luta contra a corrupção e a busca por justiça são responsabilidades que transcendem os limites da ficção e se manifestam em cada escolha que fazemos, em cada ação que tomamos. A questão crucial que se apresenta é: qual legado queremos deixar para as futuras gerações? Ao fim desta imersão nas sombras de uma metrópole corrompida, somos confrontados com a fragilidade da linha que separa do algoz, a justiça da vingança. A saga de Lino, tecida com fios de dor e desesperança, ressoa como um grito primal contra a opressão, um lembrete visceral de que a ausência de justiça engendra monstros. Mas, em meio ao caos emerge uma questão fundamental. A retribuição sangrenta apazigua a alma ou apenas alimenta um ciclo interminável de sofrimento? A história de Lino não se encerra com um epílogo glorioso, mas com uma interrogação suspensa no ar, um convite à reflexão sobre os limites da ação individual em face de um sistema falido. Ele personifica a angústia de tantos que se veem impotentes diante da corrupção, a exasperação de quem busca, em vão, um farol de esperança em meio à escuridão. Sua jornada, por mais tortuosa e controversa que seja, nos força a confrontar nossas próprias convicções sobre o que significa justiça e sobre o preço que estamos dispostos a pagar por ela. A verdadeira coragem, talvez, não resida na capacidade de retaliar, mas na força de resistir à tentação da vingança, na resiliência para construir pontes onde antes havia muros. A luta contra a corrupção não se trava apenas nos tribunais ou nas ruas, mas também no âmago de cada indivíduo, na escolha diária entre a complacência e a indignação, entre o silêncio e a denúncia. É um combate árduo e constante, que exige vigilância, transparência e, acima de tudo, um compromisso inabalável com a ética e a integridade. Longe de oferecer soluções fáceis ou respostas definitivas, a história de Lino nos presenteia com um espelho, um reflexo distorcido de nossas próprias fraquezas e virtudes. Ela nos convida a questionar nossas próprias motivações, a examinar nossos próprios preconceitos e a reconhecer que a busca por justiça é uma jornada coletiva, que exige a participação ativa de cada um de nós. A metrópole de Lino, com suas ruas sombrias e seus segredos obscuros, é apenas uma metáfora da sociedade em que vivemos, um microcosmo de um mundo imperfeito, mas que ainda guarda em si a promessa de um futuro melhor. A prática verdadeira começa agora, no momento em que nos conscientizamos de que a inércia é a maior aliada da corrupção, de que o silêncio é o seu escudo mais eficaz. Que a saga de Lino nos inspire a sermos mais vigilantes, mais críticos e mais engajados na construção de uma sociedade mais justa e equitativa, onde a honestidade seja a regra e a corrupção, a exceção. Que a memória de seu irmão, daí da impunidade, nos impulsione a lutar por um mundo onde a justiça prevaleça, não como um ato de vingança, mas como um ato de amor e de esperança.
Yes.